Paz mais uma vez, igreja. Vamos seguir o culto de hoje aqui na Igreja da Vida, culto de casais, com a palavra do nosso Senhor Jesus. E a palavra de hoje, que eu trago aqui, tem esse tema: felizes para sempre. Esse tema, acho que você ouvir essa frase, ela é muito comum nos filmes, né? Filme, desenho animado, e essas histórias sempre terminava dessa forma, né? Dizendo assim, eles viveram felizes para sempre, né? Só que o que eu vou falar hoje aqui é isso, né? De que esse felizes para sempre do mundo vai chamar da fantasia, ele não é tão simples assim no mundo real, né? Na vida real aqui da Terra e na vida também espiritual, principalmente, é diferente, né? A gente não... O filme sempre começa, né? Tem aquele amor à primeira vista, e eles passam por uma situação, e tem às vezes o vilão, tem que derrotar, e no final vive feliz para sempre. E ali mostra muito do feliz para sempre, uma vida sem problemas, sem dificuldades, e uma vida também, considerando que é feliz para sempre, uma vida na Terra, aqui, né? Na verdade, uma vida humana, mas normalmente não funciona assim, né? E o que eu queria trazer é que existe um roteiro melhor, assim, para buscar essa felicidade para sempre, né? Então, hoje é o culto de casais, acho que vou falar também principalmente sobre a vida de casal, né, de família, construção, mas acho que também pode se aplicar isso que a gente vai falar para outras situações de solteiros também, e outras situações da vida, porque essa busca também pode ser diferente, né? O exemplo do Paulo não foi casado, provavelmente na Bíblia não fala, acredito que ele não foi, mas mesmo assim, então ele também viveu uma vida aí em prol da palavra de Cristo, entregou a vida para Cristo. Dá para dizer que também, acredito eu, está tendo a felicidade para sempre aí junto ao Senhor, né? Já seria até um spoiler aqui, falando de filme, do que a gente vai falar. E aqui a gente pode ver isso, né, em Filipenses 4, 11 a 13, está aqui falando um pouco uma passagem que Paulo diz, né, na carta que ele escreveu, dizendo assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Então, aqui acho que primeiro fazer um parênteses aqui, apontar para uma parte importante aqui, e passa despercebida uma palavra aí no meio que está dizendo a palavra aprendeu, né? Aprendi o segredo. E como não existe coincidência, né? Foi falado aqui no dízimo, né? Agora mesmo isso sobre aprender, né? Então, acho que uma das coisas que eu queria começar dizendo aqui sobre essa busca da felicidade para sempre é isso, né? A gente não nasce sabendo isso, né? Não é uma coisa que a gente vem com ela, não é óbvio, é um segredo, na verdade, é um trabalho que ele precisa ser aprendido através do tempo, né? A gente passa uma vida inteira, às vezes, igual aqui, né? A gente, quantos anos está vindo aqui na igreja, cada vez aprendendo um pouco mais, né? Sempre a gente vê a Bíblia, relê, aprende uma coisa nova. Então, essa revelação que Deus tem para nós, né, do que é a vida eterna e essa busca, ela é um processo, né? E ele deve ser feito aos poucos e ele ser aprendido. Então, acho que esse é um aspecto que às vezes passa despercebido aqui. A gente presta atenção nesse versículo e nas outras partes, falando, né, do que está necessitado ou não, ou seja, das coisas que ele passou, mas não percebe às vezes que é isso. Ele também está dizendo que é um processo que ele aprendeu, que ele teve que passar, e não foi alguma coisa que apareceu assim instantâneo. Até na história de Paulo, todos sabem que ele, inclusive, lutava contra os cristãos no início, e depois foi através de um aprendizado que Deus fez ele passar aos poucos, mudar totalmente, né, de visão e entender essa busca da felicidade, né? E
também o seguinte sentido aí, que acho que é o principal do versículo, que é esse, né? De que muitas vezes a busca da felicidade, inclusive o exemplo que eu falei dos filmes, né? Passa por isso, por sair de uma situação de dificuldade, vem um príncipe encantado e magicamente tudo fica perfeito. Aqui ele está dizendo que não é assim, né? Que seja na situação difícil ou não, a gente tem que lembrar que Deus que nos fortalece, né? Que Ele está com a gente. Então, não vai ser só momentos que não vai haver dificuldade, pelo contrário. Todo cristão sabe, não está imune às dificuldades, ele passa por essas dificuldades e a busca da felicidade, a gente tem que aprender a estar feliz com isso também. Não que você goste de passar por uma doença, etc., mas, ou uma dificuldade financeira, ou algum outro problema que a gente viva, mas temos que perceber isso. O segredo é isso, perceber que Jesus está sempre com a gente, que Deus está querendo que a gente passe por aquilo por algum momento. Isso é parte do que Ele tem para nós, então isso não deveria abalar a nossa felicidade, nem a busca dela. E aí, como fala aqui, no final, a força que Cristo lhe dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, esse que é o segredo, no fundo, da felicidade, né? É Jesus, porque através de Jesus a gente sabe isso, né? Que a gente se sente eternamente amado por Ele, Ele está sempre disponível para nos ouvir, para estar acompanhando nossos problemas. Então, voltando ao tema do relacionamento, né? Que está essa busca do feliz para sempre, no fundo dos filmes é isso, né? Acaba normalmente sendo um casal, e a gente está aqui no mundo de casais. Vamos ter vários momentos de altos e baixos, por exemplo, num relacionamento, num casamento, né? Eu e a Camila, a gente está bem no meio hoje de completar 13 anos. Por que eu falo no meio? Porque a gente casou no cartório do dia e a cerimônia foi 2 dias depois, 2 dias depois. Então, o dia que a gente casou, a cerimônia é amanhã e o cartório foi ontem, hoje então está no meio do nosso casamento. Vão ser 13 anos, e aí eu posso dizer que tem realmente isso, muitos altos e baixos, mas uma coisa que eu acho que aconteceu foi isso, né, de que a partir do momento que a gente foi, e até hoje a gente tenta fazer isso, colocar Deus em primeiro lugar na nossa relação e estar satisfeito com o que a gente tem passado e não se questionar por que aconteceu isso, aquilo, e aprender a estar satisfeito com isso, foi quando eu acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio assim, maior e conseguir enfrentar situações da vida, né? Então, aqui, esses 2 versículos, que eu vou primeiro ler, depois eu falo o que eu queria dizer, colocar eles aí, né? Segundo Coríntios 5:21 está escrito assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E depois, em Gálatas 5:1-3 diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que isso como exigência para se tornarem cristãos, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncide. Esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Amém? Aqui vou separar em 2 partes, né, para explicar um pouco disso daqui. A primeira parte do primeiro versículo é o seguinte: nessa busca da felicidade, a gente entender que só existe essa felicidade através de Deus, né, de criar um relacionamento com Deus. A primeira parte diz o seguinte, de que em Cristo não havia pecado e Deus colocou lá Ele para assumir todos os nossos pecados, né? Então o sacrifício de Cristo é suficiente. Acho que é isso a principal mensagem dessa parte, de que Ele já fez o sacrifício por nós, né? E acho que foi falado aqui no Louvores, fala disso, que a gente cantou hoje, e que a gente recebe isso, né? Uma graça. Então, nesse relacionamento de casado, a gente buscar ações nossas que vão fazer essa busca da felicidade trazer, está errado,
porque não foi isso que Deus preparou. Ele mandou, né, seu Filho aqui para assumir nossos pecados e tirar os pecados, esse peso dos pecados das nossas costas, né? Então, a gente precisa entender que isso era a vontade dele. Se ele fez isso, era a vontade dele, a gente absorver isso e aprender a viver com isso. E a segunda parte que entra então aí, de que ele nos livrou através disso, né? Para a gente ficar livre com isso. Então, eu vejo que acontece muito isso mesmo depois da gente aceitar, né, a Cristo. A gente aceita Cristo e continua também, de certa forma, pensando nas ações. Agora que eu aceito a Cristo, eu tenho que fazer tais coisas porque é isso que Cristo quer, né? Sim, Ele deu várias instruções na Bíblia, mas não vai ser isso que também vai nos fazer melhor. O que nos fez melhor realmente é a aceitação da graça dele, mais do que qualquer coisa. Não tem outra coisa. Então, a gente continuar com julgamento do tipo, agora eu sou cristão, faço isso, e muitas vezes isso se traduz indiretamente a dizer que eu sou melhor do que quem não é cristão, ou que eu tenho muito mais moral ou motivo para dizer como uma coisa deve ser feita ou outra, acaba sendo algo que não é o que Cristo buscava, não é o que Deus queria para a gente, não é de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque ali eu dizer, não sejam escravos novamente, é isso. A gente já aprendeu que a salvação é através da graça dele, ou seja, continuar achando que nossas ações vão mudar e vão fazer a gente ser melhor ou ter algum peso nesse sentido, significa que a gente está menosprezando o sacrifício dele. Está dizendo que o sacrifício dele foi um pedaço, tem outro pedaço que é eu que sou responsável. Não funciona assim para a salvação. Então, esse entendimento acho que às vezes passa despercebido, a gente esquece dentro de tudo, mas eu acho que nessa busca da felicidade para sempre é muito importante ter esse entendimento de que se a gente ficar buscando ações mais do que tudo, a gente vai estar se afastando desse sacrifício que Deus fez por nós, ou mais do que se afastando, talvez diminuindo ele, né? Acho que talvez seja a palavra certa. E Deus nos ama muito, Ele quer que a gente se livre dos pecados, enviou seu Filho por causa disso. Então temos que reconhecer isso como um aspecto fundamental aí nessa busca da felicidade e também dentro do contexto do relacionamento. Amém? E falando em relacionamento, né, voltando um pouco para o relacionamento, que saiu um pouco disso para voltar para o relacionamento, a gente tem que pensar isso, né? O que a gente está buscando nesse relacionamento, né? Pensando que estamos falando de casais, e acho que o principal que eu vejo aqui é o seguinte, que é importante, assim, fundamental que a gente ter sucesso, né, ter essa felicidade, encontrar essa felicidade eterna, que a gente esteja buscando a mesma coisa. Então, o aspecto de estar buscando a mesma coisa, com tudo que a gente falou até aqui, que a base sendo Deus, essa mesma coisa só pode ser Deus. E todas as outras coisas depois são acrescentadas. Então, acabou de falar esse versículo aqui, né, uns minutos atrás, com outro contexto. Não sei se outro contexto vai, talvez o mesmo contexto, né, estava falando disso, mas aplica para essa situação, de que a gente deve, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão, ou essas coisas que queria dizer, as outras coisas serão acrescentadas. Então, um relacionamento ele deve começar por aí, ele deve começar com a busca de Deus junto, porque senão acaba sendo difícil, né? Construir uma relação onde um está buscando uma coisa que acho legal Deus, mas enfim, eu não ligo tanto, deixa ela buscar, ou o contrário, né? Deixa ele buscar porque eu estou focado em outra coisa, na família, na minha carreira, em ganhar dinheiro, ou em construir patrimônio, ou em fazer qualquer outra coisa, enfim, que Deus seja secundário. Isso já é uma forma de ser um alicerce a menos, né? Que vai estar segurando a casa junto e fazendo a casa aguentar depois lá na frente as dificuldades, porque quando surgir os problemas, né, que vão surgir, não é igual nos filmes, seria como se fosse nos filmes um querer fazer uma coisa para se salvar e outro outra. Vai acabar dando errado porque eles não estão unindo as forças. Então
fica difícil vencer, né, o vilão do filme, se cada um quiser lutar de algum jeito. Então, usando esse exemplo do tema de um filme, seria isso, né? A gente precisa estar alinhado no mesmo objetivo, e isso tem que passar por ser a busca de Deus. E Deus fala disso, né, em várias partes, que eu coloquei ali como um equilíbrio dessa relação, alguns aspectos, né? Primeiro, falando de Gênesis 2:18, ou seja, Gênesis do primeiro livro, então já se falava desde o início, né? Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então aqui Deus estava falando, né, da mulher, estava criando a mulher para acompanhar o homem nesse processo, né? E aqui o que é esse ajudador, então, né? Que fala muito de que a mulher é ajudadora na relação aí no casal, né? Porque Deus colocou ela aqui exatamente com o objetivo de, dentro do casal, de ser uma só carne, a mulher ajudar nessa busca a Deus. Então, quando estamos falando aqui para uma relação de felicidade, né, eterna, e ser feita por esses dois entes, né, o homem e a mulher, ajudar só pode ser isso, ajudar nesse objetivo final. Se você ajudar em outra coisa, né, ajudar no trabalho, ajudar em casa, ajudar tal, é secundário. Está escrito no outro versículo ali que essas coisas seriam acrescentadas. Por quê? Por Deus, não pela mulher ajudando. Então, o ajudar da mulher aqui é realmente nessa busca a Deus, buscar que a família esteja direcionada a Deus, que o homem dentro do casamento, quando se estiver distanciando e direcionando para outras coisas, para dinheiro, para, enfim, qualquer coisa que não seja esse caminho, que a mulher possa fazer a volta disso, ajudar. E aí como? Né? Tem várias formas de oração, está lendo a Bíblia, está tentando fazer comunhão, está dentro da igreja, enfim, tem N formas que não vou falar aqui todas, mas Deus, a Bíblia ensina vários momentos disso, mas esse é o papel de ajudadora, né? E aí, passando um pouco para o lado do outro lado da moeda, né? Em Efésios 5:23 diz: pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Então, aqui está dizendo o seguinte, de que o homem é o líder, é a cabeça no quê? Pensando no que estamos falando até aqui de busca da felicidade, e a felicidade é só através de Deus, né, de Jesus. Então o trabalho de ser o cabeça aqui também de direcionar a família nesse sentido, não é em ganhar mais dinheiro, essas coisas serão acrescentadas, mas na medida do que Deus achar que é o devido. Mas o principal é isso também, é que ele seja o cabeça, que autoridade sobre a família, né, a igreja, no sentido, nesse caso, do núcleo ali da família dele, também do homem que ele está formando. Então é isso, de, por exemplo, se é uma pessoa que, por exemplo, levou uma esposa para a palavra, vai que talvez a esposa não conhecesse antes, está sempre ajudando a falar mais da palavra, a falar sobre Deus, ou quando também estiver desviando as dificuldades do dia a dia da família, estiverem levando outra direção, lembrar de Deus e dar essa segurança, às vezes do homem, enfim. Então, o homem também, no fundo, tem esse papel, né? E aí, quando a gente junta essas duas coisas e compara, a gente percebe que aquilo que se diz no mundo de que o homem e a mulher não são iguais ou tem diferença, realmente tem diferenças, mas no fundo também são iguais, porque a igualdade está em os dois buscar a Deus. Ou seja, aqui só Deus falou de forma diferente como ter essa felicidade, como se juntar, mas o objetivo no final é o mesmo. Então, no fundo, sim, existe uma igualdade à mulher, se a gente pensar por essa perspectiva, de que o que ele queria para os dois é igual, era a felicidade através da salvação. Mas não significa então que o homem e a mulher têm que fazer as mesmas coisas para eles, pelo contrário, eles têm que se ajudar e se complementar de formas diferentes. Então, como casal, eu acho que a ideia que Deus tinha no plano era essa, de cada um cumprir o seu papel, um ajudando ao outro, um guiando, o outro ajudando, enfim, mas o objetivo final mesmo. E, para complementar, em Salmos 1:3:1 diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Então ele também diz isso no sentido, aqui
eu queria colocar do casal, dessa construção, né, da felicidade para sempre, pensando nos filhos, vou colocar o contexto dos filhos, porque o casal também vai formar sua família, ter seus filhos, e acho que aqui é no sentido de, uma vez construído esse caminho para Deus, também levar ele para os filhos, para a próxima geração, para a família, e que possa todo esse grupo viver como irmãos, se juntando com outros membros da família, com outros cristãos, com outros irmãos fora daquele núcleo familiar, mas também disso, né, de que a gente possa guiar os filhos nessa direção, e aí não só a mulher como o homem, mas sim também os filhos, que todos possam viver como irmãos, sempre buscando essa palavra de Deus, porque se não foram os pais para levar esse ensinamento para os filhos, vai ser muito difícil isso, eles estarem no caminho correto, né? Acho que ele diz em outros versículos isso, que uma vez que a gente coloque a criança no caminho correto, né, com pais, ela tende a permanecer lá, né? Então, por exemplo, eu acho bem legal, quem está aqui olhando dele, de que toda vez que ele vai lá em casa, vou ser sincero, várias vezes eu esqueço de orar e eles nunca esquecem de orar na comida. Isaac, não, temos que orar, e aí a gente sempre até fala para ele orar. Então, você vê que ele está no caminho do Senhor, vai lembrar até mais do que um adulto como eu, e é super importante como parte dessa felicidade eterna que a gente também, como pais, faça esse trabalho de guiar eles no caminho correto, para que possamos viver unidos aí no futuro como irmãos. E avançando aqui no tema, essa parte, acho que vou ler primeiro os versículos, diz assim, Coríntios 1, 30 a 31. Porém Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria, e é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornando o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Bem, então aqui tem uma questão, um exemplo antes para falar disso, que é o seguinte, né? Você pode fazer uma atividade de duas formas, né? Uma você faz, por exemplo, às vezes mais para você mesmo, ou pelo orgulho, ou pelo reconhecimento que você quer que aquilo traga para você dos outros, quando olharem para você. E tem outras coisas que você faz porque você já está seguro com aquilo, você não precisa provar para os outros, e está fazendo mais realmente por fazer bem feito, por fazer com prazer, para muitas vezes contribuir com os outros, ajudar os outros, ou fazer de uma forma que não é para o seu benefício, mas sim para os outros. Então, ou você faz muito para você ou para os outros, né? E aqui esse versículo, acho que ele fala disso, de que quem quer se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Ou seja, voltando ao tema da busca da felicidade, né? Muitas vezes a gente acha assim, tá vendo, eles estão felizes, aquele casal, estão bem, porque estão com dinheiro, estão viajando, estão com um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, tá bonita a pele da mulher, tá isso, cara, enfim, N coisas, que são as coisas que nós fizemos. E aí a pessoa que fez aquilo, não que você não possa ter todas essas coisas, mas se você ficar fazendo aquilo só por você, para ter orgulho, colocar isso à frente e não fazer, por exemplo, o seu trabalho com dedicação ao coração para ajudar os outros eventualmente, e aí depois Deus vai ter acrescentado isso, né, que foi o que a gente deu lá atrás. Então ele pode acrescentar a viagem, pode acrescentar as outras coisas, mas elas não deveriam vir na frente como principal, porque a gente vai estar fazendo isso aqui, né, está se orgulhando e não se orgulhando daquilo que o Senhor fez. Ou seja, se você recebeu essas bênçãos através do Senhor, reconhecer isso, aproveite, viva bem com elas, mas não pense primeiro que a sua felicidade depende delas, e segundo, que foi você só que criou e conseguiu elas pelo seu mérito. Pelo contrário, Deus que te deu isso, um complemento que as coisas poderão vir, como Ele falou, e não é isso que vai te dar felicidade. Ele está te dando isso só para você ter um momento ali, mas isso tudo é passageiro, né? E, seguindo a outra palavra, diz, Cristo nos libertou para que sejamos... desculpa, acho que aqui o antigo do anterior eu tinha puxado lá para frente. Vou ler outra vez, mas aqui também fala... Eu estava na dúvida se eu deixar esse versículo lá no começo ou aqui, porque eu acho que ele cabe nos dois momentos, de que essa parte já nos libertou. Ou seja, se a gente ficar preso a essas coisas,
a gente não consegue se ver livre delas, e isso é um tropeço para a verdadeira felicidade, né? A felicidade para sempre com Jesus. E aqui, então, para a gente terminar isso, né? Salmo 121, versículo 1 diz assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Amém? Então, já que o tema é esse, né, da ser feliz, é isso. Ser feliz está escrito aqui na Bíblia, né? Ser feliz, essa é a verdadeira felicidade. A gente ter o temor ao Senhor, primeiro, né? Mas aqui temor no sentido de admiração, não de ter medo. Deus não queria que a gente tivesse medo dele, e ele ameaçasse e impusesse o poder dele sobre o homem. Ele não precisa disso. Pelo contrário, quando a gente vê, por exemplo, várias passagens de Jesus, ele nunca aplicou isso, ou não precisava aplicar isso para provar todo o seu poder. É só pensar na hora que ele foi preso, por exemplo, poderia ter acabado todo mundo. Pelo contrário, quando foram atacar os guardas, ele ainda curou lá a orelha do guarda, o poder dele. Se ele fez isso, seria muito fácil de fazer isso e se livrar, mas não é esse o objetivo, né? Ele colocar a vontade dele e fazer que a gente tema ele dessa forma. Pelo contrário, ter um temor no sentido de reverência, de que lembrar disso, né? De que ele criou tudo, né? O céu, a terra, a gente cantou aqui, ele criou o céu, a terra, o sol, as estrelas, criou o homem e a mulher, como a gente falou aqui, criou a família. Então, eu acho que a gente deveria ter reverência por isso, né? No sentido de reconhecer essa criação dele e ver a complexidade disso e a beleza de tudo isso, né? E também, ao mesmo tempo, ver isso, de que esse temor e viver de acordo com a sua vontade seria a vontade aí no sentido de entender o sacrifício da graça que ele fez por nós, da entrega, né? Entender que isso que traz a salvação para o homem, e entender que a salvação e essa entrega que nos dá a verdadeira felicidade, e não outras coisas, né? E quando a gente entende isso, acho que nos dá segurança para viver a nossa vida aqui também com mais tranquilidade, levar isso, transmitir isso, mesmo que às vezes indiretamente, não falando, outras pessoas acabam notando isso, vendo, e talvez seja uma forma delas terem curiosidade, se interessarem por Deus, para entender de onde está vindo isso, né? Eu vejo que aquela pessoa parece que irradia assim uma mensagem diferente. Eu acredito que é do Espírito Santo agindo ali naquela pessoa e transmitindo isso também, às vezes sem palavras, né? E essa felicidade então da Bíblia, ela não é uma felicidade temporária, mas sim a alegria duradoura de uma vida eterna, né? Conhecendo a Deus, entregando sua vida a Deus, vivendo um relacionamento de casal com Deus, buscando a Deus, e que apesar assim da nossa vida ser cheia de desafios e de dificuldades, a gente tem a certeza que pode no final experimentar essa alegria, essa felicidade para sempre, duradoura através de Deus, né? Porque a gente tem um Deus perfeito que entregou aí seu Filho por nós para nos livrar dos pecados e nos mostrar o caminho da salvação eterna. Então, que a gente possa crescer nosso temor e admiração por esse Deus, buscar Ele cada vez mais, cada um no seu papel, né? E tenho certeza que aí sim a gente vai poder dizer que vivemos felizes para sempre. Amém? Então, queria trazer essa palavra aqui no dia de hoje e fazer uma oração sobre a palavra e passar para o pastor fazer o encerramento. Amém? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa mensagem no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado através de mim para todos que estão aqui presentes, que tenha tocado o coração deles, e que a gente, Senhor, um ser humano que é muito falho, não entende qual é a verdadeira felicidade e acaba se perdendo muitas vezes nesse caminho, mas que o Senhor possa sempre estar do nosso lado, nos guiando, guiando o homem, guiando a mulher, guiando o casal, no sentido de buscarem sempre o Senhor. Que o Senhor possa também fazer com que agimos no nosso dia a dia tendo isso em mente, e, como o Senhor diz, todas as demais coisas nos sejam acrescentadas, e reconhecendo toda a grandeza da sua criação, que o Senhor preparou e fez pelo homem desde o início,
possamos estar atentos, ouvindo ao Senhor e agindo de acordo e não questionando o Senhor, mas sim aprendendo a, como diz Paulo no início, a viver satisfeitos e felizes com aquilo que a gente tem, e que a verdadeira felicidade seja no momento que podemos estar no Senhor, seja através do arrebatamento, no momento da nossa morte, mas estaremos ao seu lado na vida eterna. Amém? Em nome de Jesus, Senhor.